Então agora vamos para a fase 5, vinheta da fase 5. Maio, número 5, começa com o Ministério da Saúde e seus pequenos problemas, né? Tivemos o desligamento do Luiz Henrique Mandetta, que foi né, desligado pelo presidente depois de dizer que para ele não falar muita coisa, porque qualquer coisa ele dava um canetaço, né? Então saiu o Mandetta, acho que ainda foi em abril, e aí em maio tivemos a apresentação e demissão, assim mesmo, do novo ministro da Saúde, que era Nelson Teich. Ele foi apresentado, foi naquela apresentação uma live, né, uma conferência que gerou muitos memes, porque ele estava meio dormindo, coitado, e foi aquilo, uma mistura de graça e susto, né, porque a gente não conseguia acreditar muito no que estava acontecendo, se aquilo era verdade mesmo ou não. Alguns de máscara, alguns sem máscara, uma bagunça. Então, foi esse o início do nosso maio. Junto com ele, teve coisas que a gente pode mencionar, não falando só sobre o Covid. Foi um assunto bem falado no Twitter, o lançamento do GTA V. Não o lançamento dele como jogo, porque isso foi em 2013, mas foi a disponibilização dele gratuito. E os gamers do mundo ficaram muito felizes, porque é um baita de um jogo e estava gratuito, então foi um momento de se trancar em casa e ficar jogando joguinho realmente espetacular. E também a parte outra coisa que tem que ser mencionada foi o rolezinho no espaço da SpaceX, do Elon Musk, que colocou lá, disponibilizou um passeiozinho particular pelo universo, pela galáxia. Não, pela galáxia não, pela Via Láctea, pelo sistema solar, talvez. Vai lá, Indrus. Não, eles foram. Foi feita essa SpaceX, agora eu me esqueci o nome da aeronave mesmo, mas todo com recursos do Elon Musk, da Tesla, e levou 4 astronautas até o negócio espacial lá, que eu me esqueci o nome também. Enfim, como a gente está falando de outras notícias que são mais relevantes, isso aqui era só para dar uma descontraída. Aliás, tu esqueceu de mencionar que depois que saiu o Nelson Teich, quem assumiu foi o Batatinha. O Batatinha do Manda-Chuva. Que O Batatinha. o nome dele é Eduardo Pazuello. Ele Nosso assumiu querido. como interino e hoje já não é mais, foi efetivado, né? Muita competência. Passou no período de experiência, agora foi efetivado. Claro, não fala nada, fica só ouvindo, aí tá valendo. Esse é o importante, porque o ministro que fala muito não pode ficar. Não é um conflito de ego, né? Quem tem um ego maior não aceita quem tem razão. E, aliás... Mas da onde já se viu, né, Indruzinho? Um ministro da saúde querer ficar falando. Tá certo que tem uma pandemia, um negócio que a gente nunca viveu antes, o mundo inteiro tá assustado, mas tu é só o ministro da saúde, né? Te coloca no teu lugar. Quem é que tem a caneta, rapaz? Quem é que tem o poder da caneta? Quem decide sou eu. Sou teu chefe, né? Tá ok? Tá ok? E, aliás, em maio também teve aquele episódio ridículo, aquele episódio daquela menina Sarah Winter, que era o chamado 300 do Brasil, que não tinham nem 30 pessoas, que foi uma tentativa meio tosca de representar uma KKK à brasileira. Que negócio lamentável, um episódio extremamente lamentável, mais um episódio que a gente não sabe se a gente chora ou se a gente ri. Quando eu vi essas imagens, eu fiquei pensando, que diabos é isso? Eu não sabia se eu tinha que ficar com medo daquilo, se eu tinha que rir, mas é realmente inacreditável. Quem não sabe o que a gente está falando, provavelmente todo mundo saiba, né? Porque foi um negócio inacreditável, realmente. Mas tem que olhar, tem que ver, tem que reolhar para ver o absurdo que foi aquilo ali. Não dá para entender como é possível um negócio desse, mas existiu, colocaram uma música, fizeram um negócio ridículo. Não tem outra palavra que explique melhor do que ridículo, inacreditável. Então agora vamos para a vinheta do mês 6. Estamos na metade, quase na metade, talvez,
do nosso ano de 2020, episódio 66. Começa com mais um acontecimento bastante lamentável. George Floyd, Black Lives Matter, movimentos sociais, antirracismo tomam o mundo inteiro. Explodiu o Black Lives Matter em junho. Mais um acontecimento lamentável em um ano muito complicado. E até a gente vai gravar um episódio sobre isso em 2021. Preciso ainda dar mais uma estudada no tema, né? E definir quem serão nossos convidados. Não necessariamente sobre esse episódio do Black Lives Matter, mas sim a questão social como um todo, né? A gente pretende ter episódios que vão falar de questões sociais, não só racismo. Eu acho que até a gente já poderia chamar um elenco para falar sobre machismo também. E a gente quer falar também sobre questão de deficientes físicos e a questão de acessibilidade. A gente tem bastante ideia para os Romacasts de 2021. Então, falar sobre racismo talvez não seja só um episódio, mas então a gente não vai se aprofundar aqui sobre o Black Lives Matter, mas tinha que mencionar porque realmente foi algo que tomou o mundo, né? Tomou os Estados Unidos, então tomou o mundo. E foi bastante importante, bastante lamentável. Antes de pularmos para o próximo episódio deste ano fatídico 2020, não podemos esquecer da derrubada das estátuas, da cultura do cancelamento e do fogos no STF. Agora sim, foi aqui aquele episódio lá do foguetório em direção ao STF. E esse também é outro tema que a gente pode falar em 2021, que é essa derrubada de estátuas e cultura do cancelamento. Vamos até convidar o Peninha, Eduardo Bueno. Imagina. Esse é de peso. Se o Peninha vier para o RomaCast, a gente pega, segura, coloca no mudo aqui e ele vai falar, né? Porque o cara fala mais do que as paredes. Mas ia ser interessante mesmo. Ele é sensacional. O canal dele do YouTube é sensacional. É Eu uma gosto recomendação. muito. É uma recomendação antes das dicas finais do RomaCast. O cara é muito bom, entende muito e realmente. Um dia a gente vai ter ele aqui, pode ter certeza. A gente estamos numa crescente aí, estamos com um patrocinador já. Então daqui a pouco teremos Peninha no RomaCast. Vamos lá então, passando do meio desse fatídico episódio, essa temporada de 2020. Vamos para o episódio 7. Júlio, você sabe com quem está falando, Indruzi? Essa foi uma frase bem marcada no mês de julho, que a gente teve aquele episódio lá com um desembargador que estava caminhando lá pelas praias de Santos e quando ele foi abordado por um fiscal, e naquela época já tinha uma determinação do Estado para o uso de máscaras, e ele me larga essa: você sabe com quem está falando? Eu não vou botar máscara. Isso, e outras coisas a mais que ele ainda bostejou para o pobre do fiscal, né? Até acho que ele deve ter tomou até uma chamada depois do CNJ lá. Ele tomou um gancho, mas a gente sabe que esse tipo de autoridade aí, né? Os ganchos, eles são sempre menores do que deveriam, né? A chamada de atenção é a famosa nota de repúdio, né? Que tivemos muitas esse ano, notas de repúdio. Então, eu considero esse episódio aí o carteiraço mais ridículo do ano. Ganhou o prêmio para mim de carteiraço ridículo do ano. Mas aconteceu, não foi só esse caso aí, foi um deles. Mas lamentável. Também teve o do engenheiro, né? Eu não me lembro a frase que ele largou, mas também era metido a carteiraço lá, que era o do engenheiro no Rio de Janeiro. Te contar. Esse do engenheiro eu vou puxar, eu vou colocar aí o áudio dele, porque realmente é engraçado. Bom, sobre o que mais eu podia falar aqui, que força a estese, mesma história daquele... o cara que peitou o fiscal porque ele era engenheiro formado, né? Formado, essa era a grande questão. Ele era formado. Renatinha, contigo agora, a segunda parte final do mês de julho. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso de ser engenheiro formado. A gente entrou numa cultura em que as pessoas elas começaram a se achar superiores umas às outras. E aí o que eu sou frente aos outros é mais importante. Isso me assusta bastante.
Mas, dando sequência, no mês de julho, nós ainda tivemos o adiamento das eleições municipais, que normalmente ocorrem, as eleições no Brasil ocorrem no mês de outubro e talvez novembro, se tiver reeleição, mas eu acho que não, né? Porque é no primeiro final de semana de outubro e no terceiro, né? É isso aí. Geralmente elas são marcadas no mês de outubro, é o primeiro domingo e o último domingo do mês. Isso. E aí, então, nós também tivemos o primeiro golpe, a Lava Jato, comandada pelo novo PRG, Augusto Ares. E aí eu deixo aberto para os meninos se eles querem fazer alguma coisa sobre a Lava Jato, porque... Assim, eu até me desculpa, eu coloquei PRG, mas é PGR, né? Procurador-Geral da República. Então eu te induzi ao erro, foi mal. A Renata de novo, Mas foi induzido ao erro. Foi culpa minha, foi culpa minha. Eu botei uma casca de banana ali no roteiro e tu caiu. Tô meio empolgado com o Mario, né? Mario Kart, essas coisas. Então seguimos. Aliás, também em julho surgiu o Cloroquina Boy. que era a promessa salvadora deste país, era o que ia salvar esse país do coronavírus. Cloroquina era o remédio da salvação. Afinal de contas, nosso presidente, um estudioso muito profundo de medicina, para poder dizer para a gente qual remédio vai salvar o mundo do coronavírus. Isso foi antes ou depois? Não, foi depois, né? Que ele mostrou a cloroquina como se fosse um troféu, né? Como se fosse o Cafu subindo em cima do palanque lá e levantando o penta. Era o nosso presidente levantando a cloroquina para a imprensa e para seus súditos. E até ele ameaçou uma ema, né? Ele ameaçou uma ema com uma caixinha de cloroquina. Gente... Sim. Ali, tem na verdade, coisas que acontecem que não tem condições. Ali foi a revolta da cloroquina. Na verdade, aquela cena não parecia o Cafu. Parecia ele levantando o Simba, mostrando pro gado. Rei Leão. Rei Leão. Pobre da Ema que se revoltou. Ele levantou a cloroquina como se fosse o Simba. É verdade. Cara, olha o que a gente teve que viver em 2020. Nós somos verdadeiros heróis. Então, mas também em julho teve a Guerra Fria parte 2, né? Tudo por culpa do TikTok. Tivemos o TikTok protagonista, né? Começou com o TikTok a guerra entre... A guerra não, né? A Guerra Fria entre não façam nada com a China, não baixem o aplicativo chinês. Esse negócio aí quer roubar teus dados, querem investigar tua vida. Sendo que também teve a série, né, Dilema das Redes, que saiu aí em algum momento desse ano, falando sobre a questão dos seus dados pessoais que tu libera para as grandes mídias de hoje em dia, as grandes empresas de entretenimento. E aí o problema era o TikTok, que tu está vendendo teus dados para a China, mas tu já vende todos os teus dados para os Estados Unidos, então quem é que pode ter teus dados? Todo mundo. Isso é um problema? Tu já fez TikTok? Vocês já fizeram as dancinhas do TikTok? Não fiz, não. Tá aí um aplicativo que eu não baixei. Mas muitas pessoas fizeram, né? Se tu puder... Acho que foi isso que levou até o Lewandowski a ser eleito o melhor do mundo, né? Não foram os gols. Foram as dancinhas do TikTok. Eu olhei várias dancinhas do Lewandowski no TikTok. Eu baixei o TikTok. Minha noiva Camilinha, tão honrada aí, tive que... Até não falei lá em janeiro, né? Eu recém tinha noivado, então fala essa menção em janeiro. Mas ela adorava o TikTok, achava o máximo. Eu ficava horas olhando os videozinhos e as dancinhas. E eu confesso que baixei para também entender, né? Porque, esse é o futuro, né? Vou entender e tal. Fiz algumas dancinhas com ela que a gente nem postou, a gente só fez ali para teste. E aí, até que momento eu cheguei à conclusão que realmente, né, os 30 anos estão chegando. Não é, infelizmente não é muito a minha praia. Quando eu vi, eu tava mais me batendo do que qualquer outra coisa. Quer saber? TikTok não é para mim, não. Vou deixar para os jovens. Mas só aproveitando o teu gancho, Lemão, falando do TikTok, do dilema das redes sociais e de dar dados para as empresas, né? Temos aqui no Brasil o início mais para o final do ano, o início de uma legislação muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também vamos tratar
em 2021 no RomaCast, mas é uma lei muito importante que fala sobre o uso dos dados e o vazamento dos dados das pessoas. E além da LGPD, que é assim que ela é chamada, a gente também teve outra notícia boa, que foi a aprovação do novo Fundeb. Então, finalmente a gente vai ter um pouquinho mais de investimento em educação de base no nosso país. Se eu não me engano, era de 10% que a União contribuía e passará a contribuir com 23%, que é quem tem a maior fatia do bolo, então quem tem que deveria pagar mais, né? Viu só? Fala agora do nosso governo, cara. Fala, eu retiro todas as críticas, tudo em nome do Fundeb. Coisa linda. Vocês aprovam também? Não. Eu jamais retiraria todas as críticas. Não dá, né? Tem que criticar, mas também é bom quando algumas coisas dão certo. E só para terminar o mês de julho, esse começo de Guerra Fria de Estados Unidos e China, TikTok e tal, ele se segue e vai se seguir pelos próximos tempos no combate do 5G ali, nos próximos capítulos do 5G, na questão da Huawei, que tanto nos Estados Unidos como no Brasil ainda é entendido que o 5G vai injetar chips junto com a vacina, que está injetando chips, e enfim, isso aí vai ficar para o final do ano. E vai transformar todo mundo em jacaré. Isso aí, vai transformar em jacaré. Isso de transformar em jacaré é recente, é dezembro, né? Já estamos pulando, vamos voltar para isso depois. Então vamos para agosto. Eu tô só por essa hora em dezembro. Estamos só por virar jacaré, né? Já está terminando dezembro e ninguém virou jacaré. Acontece. Então vamos lá, fase 8. Vinhetinha da fase 8. Agosto. O nosso mês 8 começou com uma cena chocante, extremamente chocante. Ninguém acreditava no que via. A explosão em Beirute, capital do Líbano. Um cargueiro russo que transportava toneladas de nitrato de amônio. Explosão, um negócio, vídeos inacreditáveis. Uma cidade, um centro de cidade praticamente indo para os ares. Uma explosão de cinema, um negócio absurdo que infelizmente aconteceu. Muitas vítimas, uma catástrofe, cenas lamentáveis, que se aprenda e não se corram mais esses riscos que devastou o Líbano. Agora, Jacob Blake. Teve também o episódio do Jacob Blake, que também meio que deu mais uma inflamada nos movimentos do Black Lives Matter. E outro homem negro que foi morto pela polícia lá de uma forma covarde, se não me engano ele levou 7 tiros, e absurdo. E nessa época foi a época que a NBA estava retomando a liga, então eles fizeram uma bolha na Disney, só foram os times que disputavam os playoffs, e com o acontecimento do Jacob Blake, o time do Milwaukee Bucks, eles boicotaram, eles se recusaram a jogar, e isso quase fez com que Lakers e Clippers deixassem a bolha, que eles não, o LeBron James e o Kawhi Leonard, que são as principais referências dos dois times, não queriam mais jogar. Então, os próprios jogadores, eles fizeram uma reunião do sindicato dos jogadores e decidiram que eles retomariam os jogos, mas foi quase. Foi na linha ali para tu ver como tá a situação. Os movimentos sociais do Black Lives Matter, esse ano de 2020 foi um ano de muita evolução nisso, né? Parece acontecimentos recentes até no futebol, no episódio que o Neymar participou também ali, pelo menos está mostrando que o racismo já não está mais sendo tolerado, né? Tá cada vez apesar de a gente achar que, meu Deus, estamos em 2020 e isso ainda acontece, que absurdo, a gente também tem que reconhecer que nunca foi como é que se diz? Nunca foi repudiado, esses atos nunca foram tão repudiados como estão sendo em 2020 e que assim siga, né? Porque é assim que as coisas vão evoluir e a gente vai chegar num progresso. Desse episódio que tu fala, Alemão, desculpa te cortar, mas aproveitando o gancho que tu fala do jogo de futebol em que o Neymar participou, em que todos os jogadores se retiraram por campo e falaram que enquanto o árbitro que tinha preferido as ofensas continuasse em campo apitando,
eles não voltariam para jogar e o jogo foi retomado só no outro dia, né? Eu quero dizer que o futebol não tem noção do tamanho e da importância que ele tem e do poder que ele tem. Porque se todas as vezes que acontecessem esses tipos de atitudes racistas, se os jogadores parassem de jogar, se retirassem do campo, garanto que começaríamos a chamar mais atenção para esses casos e talvez algumas coisas seriam diferentes. Com certeza. É isso aí, a gente tem que evoluir e é com essas rupturas, assim, com esses protestos fortes, essas posições fortes de lideranças, porque são lideranças, sim, LeBron James, Neymar, são os grandes nomes do esporte hoje em dia, então através desse tipo de gente que a gente tem que usar como base, esse é o tipo de gente que precisa principalmente se posicionar e acabar com essa história, fazer o mundo enxergar que essas coisas não são mais toleradas. Também teve Lewis Hamilton, da Fórmula 1, que é o esporte que eu acho chato, mas eu tenho que tirar o chapéu pro cara. Talvez uma das E eles... principais vozes, né, sim. que combate isso é o Lewis Hamilton hoje em dia, junto com o LeBron James, provavelmente. Com certeza. E, cara, o alcance que esses caras têm, tu tem que falar, tu tem que te posicionar nesse tipo de situação. E até a Renata estava falando também dos clubes de futebol. Eu não me lembro agora se foi no mês de agosto que se ventilou a possibilidade do Robinho voltar ao Santos. Esse ano foi tão longo que eu já estou bem perdido no espaço-tempo. Mas, se for em agosto, isso serve também como importância para os clubes pararem de pensar só no resultado de campo e pensarem também no comportamento extra-campo que os profissionais têm. Porque, cara, a gente vive no Brasil, o futebol é a maior veia propulsora aqui do país, todo mundo quer ser jogador, todo mundo gosta de futebol, óbvio que tem gente que não gosta, mas é o esporte mais popular e tem muitas crianças, principalmente, que se espelham em jogadores. Então, se jogador não dá exemplo, é clube que tem que coibir. E aí tu vai me contratar um cara que está com investigação, está com condenação lá na Itália por estupro. Qual é a mensagem que tu passa para a população? Qual é a mensagem que tu passa para os torcedores menores do teu time? Que tu pode fazer o que tu quiser, o que tu bem entender na tua vida extra-campo e mesmo assim o clube vai te premiar. Esse ponto eu acho muito importante, não só pelo tema, que é um tema importantíssimo, que eu até mencionei antes, que a gente quer fazer, de gravar episódios sobre machismo em si, porque realmente é um caso que pode ter gente que acha nada demais, mas é um absurdo, é um crime, um negócio nojento que um jogador, Robinho, tão conhecido, tão protegido, tão elogiado, né, tanto foi falado de Robinho, o menino Robinho e tal, e a hora que acontece, ele foi condenado, realmente condenado, não é aquele negócio de, é acusado, não pode falar, não, ele foi condenado na Itália. Então, as coisas precisam ser colocadas assim. Cada vez mais esse ponto, não só a importância disso, mas, como o Indruzi falou, a questão de que as pessoas hoje em dia, elas não são só uma coisa. O Robinho não é só um jogador de futebol e o resto a gente não tem que falar. A gente é um conjunto, a gente existe na nossa profissão, a gente existe na nossa família, a gente existe na sociedade, então não tem mais como separar essas coisas, elas precisam ser vistas cada vez mais e essa mensagem eu também acho que é uma mensagem no geral. A gente precisa ser um profissional bom, mas a gente também precisa ser uma pessoa boa, a gente tem que agregar de todas as formas. Não existe mais esse negócio de eu sou ali o patrão, eu sou o funcionário tal e o que eu faço no meu particular é problema meu. Não, a gente tem que cada vez mais saber que tudo envolve uma evolução, tudo tu pode ajudar, tudo tu tem que cada vez mais estar conectado com tudo que é profissão. Então, tu tem que ser um advogado bom, tu tem que saber das leis, mas tu também tem que saber de muitas outras habilidades, muitos outros conhecimentos que tu tem que ter. Então tá tudo ligado. A gente pretende falar sobre isso. Se eu não me engano, a gente vai falar sobre isso também no episódio que a gente quer chamar aí um professor que fala sobre as habilidades que um advogado tem que ter. Então, eu acho que engloba esse assunto todo, engloba isso, a gente conseguir ver muito mais de uma forma global
do que só olhar o jogador e não querer falar sobre os problemas que ele tem, os problemas pessoais. Só fazendo gancho, Indruzi, complementando o que tu disse, foi outubro a questão da contratação do Robinho e o julgamento, se não me engano, foi agora, final de novembro, dezembro, que ele foi julgado culpado. Ainda no mês... As ordens? Ainda no mês de agosto, então, nós temos a vacina russa Sputnik V e a corrida espacial que migrou para os laboratórios de quem faz a primeira vacina e a vacina mais eficiente. Sim, e também teve outro episódio engraçado que é trágico, mas o afastamento de outro governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, mas como os presidiários, os presidiários lá do Rio de Janeiro gostavam de chamar, porque eles achavam o nome dele muito complicado, eles chamavam de Whitney Houston. Essa notícia é demais. Essa notícia é muito boa, tem uma conversa entre o falecido Boechat, tão querido jornalista, um dos principais jornalistas do Brasil, fazendo aquela conversa hilária, engraçadíssima que ele sempre tinha com o Simão, e eles falavam sobre isso, davam risada falando que os presos do Rio de Janeiro chamavam o Wilson Witzel de Whitney Houston. É sensacional. Coisas boas do Brasil. Que eu digo que o brasileiro deve ser estudado porque é um povo com uma criatividade maravilhosa. Tem que a criatividade ela às vezes vai para o lado ruim, mas muitas vezes a gente dá boas risadas. Outro acontecimento, só para finalizar agosto, foi a volta do Brasileirão, né? Uma pressãozinha do Flamengo para voltar ao futebol no Brasil. Como a gente mencionou aí, o futebol é um dos principais eventos, a principal arte do brasileiro. Então, aquela pressão do Flamengo para voltar, os clubes acabaram cedendo, terminaram os estaduais e o futebol foi voltando com seus testes, com seus protocolos, foi voltando. Hoje em dia ele está aí, até que está funcionando direitinho, sem torcida, mas está seguindo, as coisas conseguiram se encaixar, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Seguiu tudo uma ordem e alguns probleminhas de teste aqui, teste ali e tal, mas no geral até que tem funcionado bem. Também tivemos o falecimento de Chadwick Boseman, que foi o ator do Pantera Negra, tão emblemático ator e personagem do cinema mundial, porque ele representava o principal, como é que se diz? Ídolo? Não. O principal... Referência, herói. talvez, O principal herói negro do mundo. Então, realmente, o ator faleceu. Não quer dizer que o personagem em si falece, né? Mas foi um grande golpe nos apoiadores desse filme, que eu considero um dos melhores filmes da história dos filmes de heróis, de quadrinhos. É um baita de um filme, Pantera Negra. Quem não viu ainda, precisa ver. Vamos então para o mês de setembro, mês 9, fase 9 da nossa retrospectiva? O Alemão, falta 8 minutos. Tu quer trocar ou nós vamos nesse? Não, acho que dá para fazer o setembro. Tá. A gente faz esses 8. Mais tocadinho. Daí, esse aqui é bem rapidinho. Só para não finalizar a nossa reunião de 40 minutos do Zoom, vamos então para finalizar o mês de setembro aqui rapidinho. Foi o mês da nota de 200, né? Setembro, a famosa nota de 200, a briga entre o vira-lata caramelo e o lobo-guará elétrico e o envenenamento do opositor russo. O Putin não gosta de adversários, né, Indruzi? O Indruzi tá aí. Agora sim. E também foi o mês que Putin não gosta de adversários, mas também foi o mês que a gente descobriu que o Vitão é talarico, que é a hashtag meu casal. Sacanagem, né, gente? O cara bota a hashtag meu casal e depois vai lá e talarica. Pô, isso aí não se faz. Complexo isso aí, hein? Complexo, né? Mas também a gente teve o primeiro debate nos Estados Unidos entre Biden, que foi o representante dos democratas, contra Trump, representante dos republicanos, de uma ala mais autoritária. E foi uma vergonha total aquele debate, porque o Trump parecia uma criança mimada. Como diz a letra do Criolo, meninos mimados não podem reger a nação. Então, fica aí a dica
pro Homem-Laranja. É complicado, né? E é como a gente estava falando antes, é um reflexo, né? O que acontece lá, acontece aqui. Não é só ele que parece um menino mimado, né? Tem mais gente. A gente se espelha demais naquele país. Outra coisa que a gente tem no final de setembro ali é o retorno da Libertadores, né? Da Copa do Brasil. E o nosso Grêmião, nós três aqui, torcedores do Grêmio, nosso Grêmião nos iludindo, né? Foi um mês que a gente se iludiu bastante com o Grêmio. Hoje em dia a gente já não está mais tão iludido assim. Então podemos já partir para o mês 10. Vamos tentar seguir o mês 10 nessa gravação aí? Não, segue que ele é bem curtinho. É Segue, porque rapidinho. o mês 10 vai começar com a vinheta do Meu Nome é Bond, James Bond. Quer começar? Fala tu aí do mês 10, Renatinho. Tu é bem objetivo. Não, eu quero que vocês coloquem Grêmio Santos, que era a frase que meu pai coloca quando vocês falam do retorno da Libertadores, tá? Tá. Ah, não, mas eu não consigo ser objetiva em outubro. Vai tu, alemão. Tá. Vou colocar aí Grêmio Santos, observação. Então o mês 10 agora, com a vinhetinha do mês 10. O mês 10 foi o mês 10 foi o mês em que nos despedimos de Sir Sean Connery. Tinha 90 anos, perdemos ele, ninguém mais, ninguém menos que Bond, James Bond. Ele até está representado no nome desse episódio de RomaCast aí, é o RomaCast 007. Então, homenagem mais que merecida a Sean Connery, talvez o principal, né? É o principal 007 de todos os tempos. Uma grande franquia de filmes. Também tivemos... Dos mais charmosos, né, cara? Depois dele foi Pierce Brosnan, que eu acho também sensacional. Mas Sir Sean Connery é demais. Era demais. É o 007 na essência, né? Tivemos também em outubro o Plano Nacional de Vacinação. Começou ali, mas ainda não terminou, né? O aumento do populismo. A ausência do plano. A ausência do plano de vacinação. Tivemos o aumento do populismo e revanchismo para as eleições de 2022. É aquele conflito bonito entre Bolsonaro e Dória. Importante lembrar também que no início do mês de outubro, a gente foi agraciado com a notícia significativa, muito significativa, que foi o fim da Lava Jato, o fim da corrupção, né, Andruz? É isso mesmo, cara. E foi uma pena absurda que a gente não pudesse sair às ruas naquela época, porque certamente eu ia com a minha camisa da CBF para Guete. Eu ia ficar enlouquecido. Acabou a corrupção, não tem mais corrupção, já era Lava Jato. Para quem não sabe, a Guete é onde é que os gaúchos comemoram seus títulos, né, de futebol, gremistas e colorados, ultimamente mais gremistas, mas a gente comemora na Guete os títulos, então a gente poderia comemorar o fim da corrupção no Brasil, finalmente chegou com o mês de outubro. Assim encerramos. Queria dizer que eu fico muito orgulhosa da gente morar num país em que não tem mais corrupção. Eu esperei tanto por isso e fico muito orgulhosa que isso ainda tenha ocorrido dentro de 2020, hein? É um ano tão complicado, né? Tantas notícias ruins, mas pelo menos isso, né? Pelo menos o fim da corrupção é algo que a gente tem que mencionar, né? Não pode deixar, que é uma conquista muito grande para ficar despercebido. Não, tu imagina, em 2020 a gente termina algo que começou em 1500. Porra, que tu quer mais o quê? E termina praticamente num canetaço, né? Simplesmente assim, ó, acabou e já era. Uma caneta Bic. Como é que pode ser tão simples um negócio desse? E aproveitando mais uma frase do nosso querido presidente, é mais importante terminar a obra do que começar a obra. Olha aí. Acabei com a Lava Jato. Dessa. Eu não lembrava dessa frase, Renatinho. Inauguração da ponte do Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma ponte que é muito importante, que ela liga a capital do estado com a região sul do estado. É a principal estrada para escoamento de produção que vai para o porto em Rio Grande. Então, uma obra muito importante que começou há muito tempo atrás, inclusive era uma obra da Copa, né? Mas eu tenho controvérsias, porque eu acho que ela não poderia ter sido inaugurada, porque a ponte ela ainda não está totalmente pronta, porque tu só consegue acessar ela da capital para a região sul, da região sul para a capital, você ainda tem que acessar pela ponte antiga do Guaíba.
É a pontezinha aquela que levanta e sobe e para? Ou as duas fazem isso? Não, a nova ela já é uma ponte alta o suficiente para que as embarcações consigam passar embaixo e não precisa ter o içamento mais do vão. Olha só, né? Fala agora do presidente de vocês, foi ele que finalizou. Então tá, vamos para o mês de novembro, a fase 11, será na próxima gravação. E vamos para o fim. Feito, até mais.